Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. No vídeo de hoje, a gente vai fazer um recap da noite 1 da WrestleMania 42. Noite que tem muita gente criticando com o que aconteceu no show. E como a gente tá meio sem tempo para poder botar muitos vídeos aqui no canal e o algoritmo fica esculhambando com a gente vai dar uma pitadinha de sincerão da galera também. Então, se você quiser saber a minha opinião sobre o que aconteceu na noite 1 da WrestleMania 42 e ver a minha reação aos comentários de vocês ao vídeo que eu soltei na madrugada, assista esse vídeo do começo ao fim porque eu tenho certeza que vocês vão querer saber a minha opinião sobre o show. Mas antes, não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal. Em especial, senta o dedo no like para divulgar o nosso vídeo para mais pessoas. E também se inscreva no nosso canal. A gente está tentando chegar a 13 mil inscritos até o final da WrestleMania. Tá difícil, mas eu conto com vocês para a gente alcançar esse sonho, beleza? Então vem com a gente, vamos para o resumo da noite 1 da WrestleMania 42. Nós vamos começar falando sobre a estrutura do show como um todo, né? E aí nós tivemos dois comentários sobre o show em si que dão um termômetro do grande problema que a gente teve. Primeiro, o Elton, que vai dizer o seguinte: isso das entradas faz sentido. Lançaram um vídeo só com as entradas da noite 1 e deu 30 minutos. Ou seja, 30 minutos do show são as entradas. Aí perde um pouco do tempo de luta mesmo. Sim, a gente comentou no nosso vídeo da madrugada que a gente teve um problema sério nessa WrestleMania, nessa noite 1, que foi o tempo curto de lutas. Mas o Matches, ele lá no canal dele, ele já comentou algumas vezes e que a WWE, ou melhor, que a BWF, o Bob Jr., ele fala que a luta ela não conta do sino até o sino, mas ela conta da cortina até a cortina, ou seja, o tempo que os lutadores têm para poder fazer a luta começa a contar do momento que eles saem dos bastidores e vão para o ringue. Então, se você tem uma situação com um stage muito longo, em que os lutadores demoram muito tempo para chegar no ringue, você tem uma questão que é, você perde muito tempo do show nisso, e aí você tem menos tempo de luta. Tá? Isso antigamente, lá na WrestleMania 3, WrestleMania 6, WrestleMania 8, isso foi resolvido pelo Vince McMahon colocando uns carrinhos que os lutadores eram levados de carrinho até o ringue. Isso acabava acelerando um pouco o processo e aí eles tinham um pouco mais de tempo para a luta. Hoje em dia eles não fazem isso porque eles entendem que a entrada faz parte do espetáculo da luta. O que você não pode ter, como aconteceu na WrestleMania agora, é você ter lutas que o tempo das entradas foi maior do que a luta em si no ringue. Porque aí você avacalha. O produto que a gente está assistindo não é pela entrada em si. A gente está assistindo pela luta. Né? A entrada ela é um adendo, ela é um adicional, ela não é o principal. Então, se você tem um show em que você perde meia hora com as entradas e você tem exatamente 1h28 de luta, que foi o que o pessoal cronometrou, no final das contas o show teve 1h28 de luta, você está perdendo muito tempo. Né? Você está perdendo muito tempo de show. E também cronometraram que de comercial durante o show foi 1h14. Então, num show de 4 horas de duração, você perde 1h14 com comercial e meia hora com entrada, é quase metade do show. Então, esse é um problema. A WWE precisa corrigir isso. Só que a gente sabe que é uma luta inglória, porque a questão das entradas, ok, é a WWE. E a gente, se a gente tivesse um show com entradas ruins, a gente estaria reclamando. Inclusive, teve gente que reclamou das entradas. Foi pouca gente, mas teve gente que reclamou das entradas. Ora, se você faz entradas mais elaboradas, você ia ter menos tempo para luta ainda. O problema não é esse. Realmente o problema são os comerciais. Desde que a WWE foi para a ESPN, lá nos Estados Unidos, a coisa piorou, porque agora entre cada luta, mesmo dos PLS, você tem 4 minutos de intervalo desperdiçados, jogados no lixo. Então, quando você compõe isso tudo, é muito desperdício de tempo. E aí você ainda tem outras inserções de comerciais, né? Naqueles 4 minutos, em vez de você botar as inserções comerciais dentro dos 4 minutos, não, você bota fora. Então, pô, teve comercial fora dos 4 minutos e dentro dos 4 minutos. Aí não dá, né, gente? Aí fica difícil. Então, a gente sabe que isso aí é ganância da TKO, de estar colocando cada vez mais e mais comercial nos shows para poder arrecadar mais dinheiro e isso está sacrificando o produto. A verdade é que a única solução é a TKO vender a WWE, mas isso não vai acontecer, porque a WWE é uma galinha dos ovos de ouro para a TKO. Então, a outra solução seria, de repente, aumentar o tempo, né? Aumentar o tempo do show em si, né? De repente,
fazer um show com mais tempo. O Bruno Felipe ele até trouxe um argumento aqui, algumas pessoas falaram sobre isso, e eu quero trazer o seguinte. Acho que a WWE quer colocar muita propaganda, bota um show gigante com lutas de média de 30 minutos, porque as lutas foram boas, mas muito rápidas. Dá a impressão de que quero mais, que estava faltando algo. Eu não acho que fazer luta de 30 minutos é a solução. Você faz 7 lutas de 30 minutos, fica todo mundo morto, né? Fica todo mundo cansado, exausto. Né? Também não é a solução fazer um show de 8 horas de duração com 14 lutas de 7 minutos. Essa também não é a solução. Teve gente que falou isso. Pegava as 2 noites e botava numa só. Pô, mas se você fazer isso, você vai ter 8 horas de show. Quem é que aguenta assistir 8 horas de show? Vai ser basicamente o que foi a WrestleMania 35, que foi a última da transformação em 2 noites. Eu acho que o problema todo são os intervalos comerciais. Ninguém reclamou, por exemplo, em questão de aproveitamento de tempo de lutas, da WrestleMania 37, da WrestleMania 38, da WrestleMania 39, da WrestleMania 40. A coisa realmente começou a piorar no ano passado. E esse ano alcançou um ápice assim absurdo, né? Você ter muito tempo perdido durante o show. Você ter um show em que de 4 horas, 1 hora e 28 foi de luta, é tenso, né? É um terço do show. Né? Você fica 2 terços do show olhando outras coisas e apenas 1 terço do show acompanhando a luta. Mesmo se você considerar cortina a cortina, como o Matt falou, dá menos de metade do show. Né? Com mais meia hora, 1 hora e 28 de show de luta, mais meia hora de entrada, 1 hora e 58, com um show de 4 horas. Né? Então, assim, metade do show. A outra metade foi jogada fora com vinheta, que foi pouco tempo, e comercial, que foi muito tempo, como o pessoal cronometrou, 1 hora e 12. Pô, aí é demais, né? Não tem como, né? O WWE, ou melhor, TKO, né? Comercial, entenda uma coisa. Luta, WWE, comercial, TKO. Então, se a TKO mete 1 hora e 12 de comercial num show de 4 horas, a WWE fica com apenas 2 horas e 48 para montar o show, né? 2 horas e 46. Aí fica puxado, né? Você fazer 7 lutas decentes com 2 horas e 46, sendo que você ainda tem entradas, né? Fica puxado. Mas enfim, nós vamos para a primeira luta da noite, que foi a luta entre a Division e o IShowSpeed contra os Usos e o LA Knight. E o comentário interessante dessa luta aqui, né? O Bruno Felipe ele chegou e fez o seguinte comentário: a luta da Division dava para ser gigante, com o mesmo final. Acho que o Theory e o Logan conseguia dar uma boa luta contra os 3. Tá, a gente vai falar sobre isso durante todo o vídeo, tá? A gente vai mostrar as imagens e a gente percebe como que todas as lutas que aconteceram, elas poderiam ter sido muito melhores se tivessem ganho assim, uns 5 minutinhos a mais. Uns 5 minutinhos a mais em cada luta, essas lutas aqui teriam sido muito melhores e a gente estaria falando que o show foi, sei lá, nota 9, em vez da nota que eu vou dar no final desse vídeo. Nós tivemos aí a entrada dos Usos. A entrada do LA Knight foi a primeira entrada de várias entradas diferentes que a gente teve. Ele entrou na caminhonete, claro que teve a propaganda da caminhonete Run, mas foi legal ter ele com a caminhonete toda pintada. A Division entrou também com uma entrada que caiu um bandeirão, né? Lembrou o pessoal que é fã da AEW, lembrou o MJF, né? Que caiu um bandeirão quando ele tá no ringue. Então caiu um bandeirão, o IShowSpeed veio aí com uma capa, né? Não lembro de ter visto um lutador com uma capa vindo pro ringue. Mas enfim, o começo da luta viu o IShowSpeed fazendo vários movimentos ali com o LA Knight. Né? Esse backbody drop que ele caiu de pé. Aí, esse momento aqui foi legal, que o IShowSpeed subiu na terceira corda, mandou um moonsault e caiu em pé só pra tomar a sova do LA Knight. Tipo assim, meio que o LA Knight deu aquele não do Samoa Joe, né? Que alguém vai mandar um moonsault pra cima dele e ele sai da frente, né? Mas o LA Knight até que teve, o IShowSpeed até que teve alguns movimentos interessantes. Depois ele puxa o Logan Paul, né? E a luta vai continuar. Uma coisa que precisa se ressaltar: os Usos não chegaram a botear nada durante a luta, então é preciso que a gente diga disso. E o Jey Uso deu um spear que foi melhor do que o do Jey Uso, né? Brincadeira, isso aí foi o Spear in the Wind aí do Jimmy Uso, né? Aí a luta continuando. Teve vários momentos interessantes, mas o que chamou a atenção nessa luta foi realmente o tempo da luta, que foi curto. O final da luta teve esse momento em que o IShowSpeed jogou o LA Knight para cima do Logan Paul. O Logan Paul se ressentiu, o Austin Theory também se ressentiu. O Austin Theory começou a bater boca com o Speed, mandou o IShowSpeed acertar
O LA Knight, quando ele foi tentar acertar o LA Knight jogou o Austin Theory pra cima dele. E aí depois mandou o BFT e fez o pinfall. Então, quer dizer, a luta terminou assim, né? E a gente, observando a luta, a gente falou assim, não, peraí, já? E essa foi a sensação que ficou. E a gente mal sabia o que estava esperando a gente. A gente olhou assim e falou, não, ok, é pré-show e tal. Mas, assim, é um pré-show que não era para ser pré-show, né? Então a gente pensou assim, não, beleza. É aquela primeira hora grátis da ESPN vai ser considerada como se fosse um pré-show. E aí, durante o show, que a gente vai ter 3 horas, vai ter 5 lutas, cara, vai ser só lutão, né? Ledo engano. Depois o Logan Paul começou a discutir com o Speed, deu um soco na cara dele, foi jogar ele para fora do ringue, foi colocar ele na mesa para mandar o Frog Splash. O pessoal salvou ele. Os Usos mandaram um Andy aí no Logan Paul. E depois setaram o Logan Paul na mesa e o iShow Speed mandou um Frog Splash enorme lá do alto do poste. Ele ficou lá em cima do poste e respirou umas 20 vezes até saltar e se jogar para cima do Logan Paul. E depois os Faces não fizeram nada com ele e comemoraram com ele aí no meio do ringue. E aí, essa luta aqui, a sensação que ficou foi a seguinte: nós vamos fazer a luta e depois nós vamos fazer um momento viral. E o momento viral acabaria sendo aí esse salto do iShow Speed. Eu não duvido nada que quando chegar amanhã, a WWE vai ter a disfarçatez de colocar no Monday Night Raw que esse momento foi o momento mais viral de toda a WrestleMania. Porque nós temos dois influencers muito fortes aí, que são o Logan Paul e o iShow Speed. Então, eu sinceramente, eu não duvido nada que a WWE vai aprontar essa gracinha aí com a gente, tá? Vamos ver o que vai acontecer. Agora nós vamos falar sobre a luta de Drew McIntyre e Jacob Fatu, que também foi uma luta que aconteceu na primeira hora gratuita da ESPN nos Estados Unidos. Aqui no Brasil a gente viu tudo pelo Netflix e ficou aquela sensação daquele gostinho de quero mais, porque essa luta aqui foi legal e eles deram um bom tempo, né? O Leonardo Lira falou o seguinte: Drew mandou até Suicide Top Carrilho, foi a luta que eu mais gostei, apesar do resultado. Pois é, essa luta aqui, ela foi bem interessante pelo fato de que o Drew e o Jacob, eles contaram uma boa história, mas sabe aquela coisa da expectativa e da realidade? Né? A gente sempre comenta aqui no canal que as pessoas criam muitas expectativas de coisas da sua cabeça e aí quando não acontece elas se decepcionam e xingam a WWE por isso. Muita gente criou um fantasy booking na cabeça de que gostaria de ver essa luta começando no horário gratuito e ela não terminando ali, eles se engalfinhando do lado de fora do ringue, indo para os bastidores e voltando só antes do main event. Eu até cheguei a falar isso, que eu gostaria disso, mas eu não criei essa expectativa, oh meu Deus, isso vai acontecer, porque, assim, é você se frustrar com algo da sua cabeça, né? Então, a verdade é que a WWE entregou essa luta não sancionada como sendo uma Street Fight, essa que foi a verdade, foi uma Street Fight, que teve 14 minutos, né? E aliás, eu não falei o tempo e a nota da luta dos Usos e do LA Knight contra a Division e a Show Speed, né? Foram 7 minutos de luta. Durante o show fiquei muito decepcionado com o resultado, mas eu vou subir um pouquinho a nota. Eu vou dar 2,5 estrelas, tá? Eu cheguei a dar 2 estrelas durante o show, mas eu vou subir um tiquinho. Eu vou dar 2,5 estrelas para essa luta. Eu achei que foi, pro tempo, foi uma luta legal, tá? Mas aqui a gente teve uma luta muito melhor. Com 14 minutos, ela pôde ser bem trabalhada. O Jacob teve entrada especial, o Drew teve entrada especial, tá? O Jacob veio aí com 2 samoanos aí com chamas, né? Foi bem legal de ver a entrada deles. Muita gente falou assim, mas as entradas estavam muito simples. Eu não achei que estavam simples, eu achei que estavam legais, entendeu? Elas estavam diferenciadas. Depois a gente teve entradas mais elaboradas, mas essas eu achei que estavam legais. O Drew McIntyre trouxe o Claymore de volta, né? Trouxe o espadão lá, uma referência clara ao Highlander que ele vai fazer aí em breve, né? O filme lá do Highlander já está filmando lá na Escócia. E o começo da luta, na verdade, foi um quebra-pau entre os dois, né? O sino não chegou a tocar imediatamente. Inclusive, esse quebra-pau aí no começo foi bem interessante. Depois, sim, aí o sino tocou. E a gente teve várias situações, né? O Drew McIntyre mandou esse slingshot aí na armação do ringue. Tiveram alguns movimentos bem interessantes. O Drew pegou uma chave inglesa, né? Bem a propósito.
E eles realmente se engalfinharam bastante. Aí o Jacob deu várias cabeçadas no Drew, né? Deu esse hip attack. Teve uma hora que o Drew pegou uma chave de roda e botou no olho do Jacob. Aí foi o top carilho que o Drew deu no Jacob, que o Jacob segurou, porque assim, o cara pesadão, né? A tendência é você não segurar, você sair da frente, né? E aí a primeira tentativa de moonsault, né? Que o Drew chuta. Inclusive, os narradores falam que foi a primeira vez que alguém chutou do moonsault do Jacob. E aí ele pega a chave de roda e enfia nos olhos, né, do Jacob Fatu. Foi bem interessante, bem diferente. Depois teve aí esse slam nas cadeiras, pegou meio de raspão. O Drew ele foi jogado em cima do juiz, né? Esse é o juiz infame, né? Com quem ele tem perrengue. Aliás, foi o show em que duas lutas as pessoas tiveram problemas com os juízes, né? E ele arranca, ele pede pro juiz tirar o cinto, né? Pra começar a chicotear o Jacob, mas ele não consegue. O Jacob, ele começa a dar cadeirada e aí ele pega o cinto e começa a dar chicotada no Drew, né? Várias chicotadas no Drew McIntyre. Né? E aí, depois, o Drew ele consegue mandar o Claymore, né? O Jacob tinha pego a caixa de ferramentas para dar na cabeça do Drew, mas o Drew consegue dar um Claymore, vai pro pinfall para 2, e ele reclama do juiz por causa disso. O Jacob ele vai montar uma mesa no ringue, mas o Drew estava deitado, mas o Drew joga uma cadeira na cabeça dele. E aí, esse momento foi muito louco, que o Drew joga o Jacob, né? Ele tinha jogado a cadeira, e aí ele empurra o Jacob e o Jacob cai na mesa do lado de fora, se estraçalha na mesa. Foi muito louco. Ele deu uma pirueta, deu um mortal e caiu assim na mesa. Foi muito louco. Ele veio para o ringue, mas no final das contas, o Jacob acabou tendo a vitória, né? Ele conseguiu reverter. Ele botou o Drew na mesa, mandou o moonsault no Drew na mesa, e aí fez o pinfall para 3, né? Então, vitória do Jacob, ele também conseguiu utilizar a caixa de ferramentas, deu na cabeça do Drew e terminou a luta. Vitória do Jacob Fatu, uma luta de 14 minutos que eu vou dar 3 estrelas e 75. Eu achei que foi uma boa luta, teve um bom desenvolvimento, teve um bom tempo. Poderia ter sido maior o tempo? Poderia. Mas muita gente está criticando essa luta injustamente, porque está falando, essa luta deveria ter tido 2 horas de duração, ter começado no começo do show e ter terminado no fim. Novamente, o pessoal criando expectativa com fantasy booking que a WWE não tem obrigação de entregar, né? Então eu acho que assim, essa luta poderia ter sido melhor? Poderia ter tido 20 minutos, é o que eu falei, se cada uma das lutas tivesse tido 5 minutos a mais, teria sido melhor. Essa luta aqui poderia ter sido melhor. Se tivesse tido 19, 20 minutos, ela teria passado de 4 estrelas facilmente. Mas 3 estrelas e 75 tá de bom tamanho para essa luta aqui. Agora nós vamos para a terceira luta da noite. A terceira luta da noite foi a luta de 4 fatais pelo título de duplas femininas. E essa foi aquela luta que todo mundo estava especulando sobre o que iria acontecer, se a Nikki Bella iria ou não lutar. Ela, no dia de ontem, havia dito que ela iria para a luta. No SmackDown, eles falaram que ela iria lutar. E ela chegou a falar no sábado, no podcast dela, mais cedo, que ela iria lutar. Mas quando ela veio para o ringue, veio a surpresa. Ela veio com a botinha, veio com a muleta, e ela disse para o público que ela adoraria lutar pelo título com a sua irmã, porém ela não teria condições e ela não queria deixar a irmã dela a ver navios sem participar da WrestleMania, por isso ela ligou para uma amiga. E aí essa amiga acabou se revelando como sendo a Paige, a notícia que saiu na sexta-feira, que a Paige havia sido contratada pela WWE e que entraria no lugar da Nikki Bella, acabou se confirmando. E aí, claro, obviamente, todo mundo foi ao delírio com a volta da antidiva, né, a Paige, que foi uma das lutadoras que revolucionaram a luta livre feminina na WWE. E tivemos 2 comentários muito legais no meu vídeo da madrugada sobre essa luta, né? O primeiro deles foi do Kenny, e o Kenny vai falar o seguinte: boa noite, tiozão. Essa é a primeira vez que eu estou comentando. O retorno da Paige, mesmo que teve informações antes, foi algo extremamente emocionante. Eu chorei horrores de emoção. Espero ver fields legais com ela e as novas superestrelas que estão surgindo no roster. Eu acho isso legal. Eu acho que a divisão feminina hoje da WWE ela tá num misto muito interessante, onde nós temos algumas lendas que estão aí. Uma delas a gente já vai comentar, talvez esteja indo embora,
Mas a gente tem umas lendas interessantes aí que, juntamente com as lutadoras novas que estão surgindo da NXT ou que subiram recentemente, vão entregar muitas histórias legais pra gente, muitas lutas legais pra gente. Então, por exemplo, a gente vê uma Paige contra uma Bayley, ou uma Paige contra umas lutadoras mais novas, vamos pensar aqui, uma galera que tá subindo da NXT contra uma Soruka, contra uma Jacy Jane, pode ser muito legal de ver. Além de algumas lutas que a gente não viu por causa do alinhamento. Por exemplo, Paige e Charlotte Flair sempre foram faces. E a gente teve nessa luta um encontro entre as duas que chamou muita atenção. Inclusive, a Paige fez time com a Charlotte e com a Becky Lynch. Quando a Charlotte e a Becky Lynch subiram, lá em 2015, elas fizeram um time PCB. Né? Não tem nada a ver com o Partido Comunista. Né? O time PCB era a Paige, a Charlotte e a Becky Lynch. Então, foi legal de ver esse encontro e essa briga entre a Paige e a Charlotte durante a luta. E teve um outro comentário do Patrick Moraes sobre essa luta, que ele disse o seguinte: acho que o meu comentário não vai ser muito bem visto, mas vamos lá. Foi histórico esse retorno da Paige, mas ao mesmo tempo fico triste pelas outras duplas, principalmente pela Bayley e a Lyra. Essas duas estão sempre se esforçando tanto semana após semana para conseguir esse título, e vem o título sendo tomado por uma lutadora que ficou anos fora da WWE. As irmãs Belas iriam vencer, mas o gosto dessa conquista teria sido mais doce. Olha, eu discordo um pouquinho realmente, Patrick. Eu sei que você fez um comentário um pouco mais polêmico. Eu acho que a gente precisa entender que esse título já ia cair no colo das Belas, tá? Tava na cara que elas voltaram especificamente para ganhar esse título. E houve um infortúnio. A Nikki Bella torceu o tornozelo. A WWE trouxe a Paige de volta não apenas para ocupar esse espaço. A Paige vai voltar a lutar regularmente na WWE, pelo menos é o que parece. É o que parece. Mas isso vai oportunizar uma feud futura, porque, cara, vai acontecer. Quando a Nikki Bella melhorar desse tornozelo, a Paige vai ser despachada. E aí a gente vai ter uma feud Paige e Nikki Bella, Paige e Bella Twins, que pode trazer uma outra lutadora junto. E aí isso oportunizar várias histórias pra gente. Agora a gente vai ter a Bayley e a Paige e a Brie Bella numa divisão muito forte da WWE, que é a divisão de duplas. Então, a gente vai ter várias situações em que a Paige vai poder ter confrontos contra lutadoras da nova geração, uma Lyra Valkyria, uma Lash Legend, né, um Kabuki Warriors de repente. Então vai ser legal da gente ver essa dinâmica da Paige lutando contra essa galera que ou ela não lutou ou que ela influenciou. Ela juntou as Kabuki Warriors, por exemplo, né? Foi quando ela era General Manager, se não me engano. Então é importante a gente ver isso e a gente perceber que a gente pode ter coisas interessantes surgindo dessa história aí. Com relação à luta, a gente tá vendo aqui as imagens. A primeira coisa que chamou a atenção nas fantasias das moças, né? A Alexa Bliss, ela veio como mariposa, lembrando o Bray Wyatt. A mariposa invertida apareceu ali na entrada dela e tudo mais. E aí a Charlotte veio com essa borboleta incrível aí. A menina que fez a roupa dela no ano passado, né? Ela desenhou um monte de borboletinha, e aí a Charlotte tá homenageando muito essa menina, né? E aí ela veio com essa borboleta com uma fantasia muito maior do que a da Alexa. A Alexa ficou só olhando assim de rabo de olho assim pra Charlotte, falando assim: pô, tá de sacanagem, né? Você tá querendo brilhar mais do que eu. Depois vieram a Bayley e a Lara Valkyria, né? Vieram com a música da Lyra de novo, mas dividiram o stage e o telão no chão foi dividido, tanto na Alexa da Charlotte quanto da Bayley e da Lyra. Depois vieram as Irresistible Forces fantasiadas de Demolition, né? A gente demorou para perceber que elas vieram fantasiadas de Demolition, e aí até deram uma sacaneada no chat e falaram assim: pô, 4 especialistas em luta livre não perceberam que era o Demolition, né? Inclusive eles apareceram, eles foram membros do Hall da Fama, se tornaram membros do Hall da Fama. E aí a entrada, né, da Nikki e da Brie, e a Nikki com a muleta, né? E aí ela fala da amiga dela, a Paige, foi assim, o momento alto do show, né? O momento alto do show foi o retorno da Paige. E eu vou dizer pra vocês, a participação dela foi boa, tá? Foi boa. Pra uma lutadora que já tava há um bom tempo longe do ringue, ela não teve grandes dificuldades, não. É claro que ela manteve o moveset dela um pouco mais simples, mas ela até que teve um bom desempenho. A luta em si, ela foi bem interessante, tá? Foi uma luta bem dinâmica.
ela foi uma luta, às vezes, até um pouco caótica, porque ao contrário das lutas de 4 duplas, que normalmente a gente vê que tem só 2 lutadoras ou 2 lutadores no meio do ringue, essa luta tinha 4 lutadoras no meio do ringue, uma de cada dupla. Né? Então, ela teve uma dinâmica bem caótica. Esse foi o momento da Brie Bella dando os chutes dela, que todo mundo ficou fazendo yes, né? A única forma da gente fazer yes hoje em dia, já que o Daniel Bryan está aposentado, né? Ele lutou na AEW durante um bom tempo, hoje está aposentado. Então, é uma forma da gente ainda fazer isso. Aí a Lash Legend deu aí um chokeslam na Brie Bella no apron, né? Aí a Alexa Bliss dando um tornado DDT na Lash. Como eu disse, foi uma luta interessante. Aí a Bayley e a Lyra deram a impressão de que iriam vencer. A Lash mandando esse powerbomb duplo na Lyra e na Alexa, foi muito legal. Brie Bella com missile dropkick, vamos ressaltar. Brie Bella também teve um bom desempenho na luta. Aí a Paige entrando, né? A Paige atacando a Nia. Daqui a pouco, não sei se vai ter a imagem dela, do confronto dela contra a Charlotte, mas foi legal de ver a Paige de novo falando This is my house, né? Essa é a minha casa. Foi bem legal de ver. Aí a Lyra aplicando um Nightwing na Paige, mas as outras lutadoras salvaram. E aí a Brie Bella numa Huracanana puxando na tesoura, na verdade, né? Puxando a Nia pra fora do ringue. A Lash Legends mandou um Lash Extension na Lara Valkyria. Aí um super kick duplo, Paige e Charlotte. Aí sim, esse é o confronto, né? Esse confronto foi bem legal, né? E outra coisa, tá aparecendo aqui o telão, né? Aqui no cantinho. Cabe ressaltar que a WWE esse ano fez melhor com os fãs do que no ano passado. No ano passado, uma reclamação dos fãs é que a galera que ficou nos Bleachers não conseguiu acompanhar a luta, muita gente estava acompanhando no celular. Esse ano eles montaram 4 telões em cima do ringue que permitiu que as pessoas que estavam lá em cima no estádio conseguissem pelo menos assistir as lutas. Não assistiram no telão, mas assistiram. E aí foi interessante, muito legal esse confronto das duas, né? Mas foi breve. E aí no final, quando a Charlotte foi jogada para fora do ringue, a Nikki Bella veio e deu uma pancada com a muleta nas costas da Charlotte. O que levou muita gente a falar que, na verdade, a lesão no tornozelo dela teria sido uma desculpa. Né, uma desculpa para poder trazer o retorno da Paige. Eu acho que não, acho que ela estava lesionada mesmo. A Charlotte foi jogada para dentro do ringue. E aí eu acho que ela engoliu um Rampage da Paige para 3. Tá? Então, vitória aí da Paige da Brie Bella, novas campeãs de duplas da WWE. Eu acredito que a Nikki Bella vai servir de manager por um tempo, né? Eu acredito até que ela deve viajar. Depois, no pós-show, ela disse que ela fez uma cirurgia no tornozelo há 2 semanas atrás. Então, cara, sem chance nenhuma de ela participar da WrestleMania. Cirurgia, high ankle sprain, isso é papo de meses de ficar fora, tá? Então, a gente deve ver muito Paige e Brie Bella aí nessa divisão de duplas e eu espero que isso libere algumas duplas. Eu gostaria muito de ver, por exemplo, uma Fatal Influence vindo da NXT, ocupando outro espaço dessas duplas aí e de repente liberando Charlotte e Alexa Bliss e talvez, quem sabe, até Bayley e Lara Valkyria para outros voos no cenário de simples, tá? Vamos aguardar para ver o que a WWE vai fazer com essa galera aí. Agora nós vamos falar de Becky Lynch e a AJ Lee. Antes disso, vamos falar sobre a luta, eu esqueci novamente, né? Que eu tô gravando tudo pipocado, né? Então vamos deixar claro, a luta das meninas teve 9 minutos, né? A luta de duplas femininas teve 9 minutos. E eu vou dar 3 estrelas e 75 também para essa luta. Eu gostei da luta, gostei do desenvolvimento dela, mas novamente, pouco tempo, 9 minutos apenas. Se tivesse tido um pouco mais de tempo, essa luta talvez tivesse passado de 4 estrelas, tá? É claro que aqui está impactando um pouquinho o retorno da Paige. Eu sempre dou um adendo a mais para uma luta se a luta traz um algo a mais para tornar ela mais interessante, tá? Eu não avalio só a luta pela luta. Então por isso que eu boto mais meio pontinho. Acho que a luta é de 3 estrelas e um quarto, mais meio pontinho pelo retorno da Paige, então 3 estrelas e 75. Vamos falar sobre Becky Lynch e AJ Lee. E a Blackthorn teve um comentáriozinho sobre essa luta. Ela disse o seguinte: a Becky mostrando que é a GOAT mesmo, mas eu quero que AJ Lee continue. Temos muitas Dream Matches com a Queen. Pois é importante a gente falar sobre isso, por quê? Porque a AJ Lee no pós-show deu uma entrevista dando a entender que vai dar uma sumida de novo, tá? Realmente ela assinou um contrato de múltiplos anos, mas é um contrato de part-timer. Isso é mais do que nítido.
a gente não vai ver a AJ Lee vindo todo o santo show para a WWE, tá? Ela chegou e disse, olha, isso não é um adeus, é um até logo. Quando ela falou isso, eu falei, ela vai voltar daqui a alguns meses, talvez lá pro SummerSlam, tá? E eu não duvido que ela volte nessa storyline, de repente, da Paige sendo mandada embora pela Nikki Bella. E aí, de repente, vindo Paige e AJ Lee para lutar juntas, vão reeditando a luta que elas tiveram na WrestleMania 35, dessa vez pelo título de duplas, né? Naquela época não tinha título de duplas envolvido. Eu falei WrestleMania 35, eu vivo me enrolando, é WrestleMania 31, né? Que aconteceu em 2015. Eu vivo me enrolando quando eu falo da WrestleMania 31 em 2015, eu falo que é WrestleMania 35. WrestleMania 31 em 2015 foi o último show da AJ Lee na WWE. Então, na verdade, o último show foi o Raw seguinte, né? Mas o que é importante aqui a gente notar é que eles podem reeditar essa história, mas dessa vez valendo pelo título de duplas, em vez de ser uma luta de duplas perdida, como teve na WrestleMania 31. Eu acho que é uma storyline que está pronta e eles podem fazer exatamente isso. Quando a Nikki Bella voltar, aí traz a AJ Lee de volta. Tá? Eu acho que a gente vai ter isso. Talvez a gente tenha ali algumas historinhas, algumas lutas no cenário de duplas em que a AJ Lee se envolva mais pra frente e tal, mas ela vai ser part-timer e a gente não vai ter muita coisa a falar sobre isso. Dito isso, essa era uma luta que eu tava muito esperançoso de ser muito boa, porque a Becky e a AJ são talentosas no ringue. Então, eu pensei assim, cara, se eles derem tempo para essa luta se desenvolver, ela vai ser uma luta muito interessante. E eu tava pensando assim, bom, todas as lutas até aqui foram meio corridas, de repente a WWE agora vai começar a dar um destaque para as lutas. Mas não foi isso que aconteceu. Aqui nós temos as fotos da luta, né? A Becky Lynch, ela veio com a banda que canta a música dela tocando, mas não tocando, né? Foi playback descarado, o cara boteou o início da música, né? Porque o início da música tem um grito de guerra lá, e ele boteou esse grito de guerra, o que acabou tornando a entrada toda um fiasco, né? Porque outras bandas tocaram as músicas ao vivo, né? Por exemplo, a banda que tocou a música da Rhea tocou ao vivo, né? As duas vezes que a Rhea teve banda tocando a música dela ao vivo, na WrestleMania 37 e na WrestleMania 41, as duas vezes foi cantada ao vivo, né? A Motorhead sempre cantou ao vivo, né? Limp Bizkit tocou ao vivo. E eles não, os caras mandaram um playback feião, cara, na arena. Ficou muito, muito feio os caras mandando playback na arena. Muito bem, a Becky Lynch veio pro ringue, né? Não era nenhuma roupa, assim, pelo menos eu não identifiquei nada especial dessa roupa. Ela que era conhecida por trazer umas attires diferentes vindo para as lutas. Depois veio a AJ Lee com um monte de criancinha, foi muito legal, né? A entrada da AJ Lee com um monte de criancinha saltitando com cópias do cinturão intercontinental. Eles devem ter limpado a loja lá da WWE com tanta cópia do cinturão intercontinental. Depois eles vão vender isso pelo dobro do preço, dizendo, ó, cinturão que foi utilizado na entrada da AJ Lee na WrestleMania. Vão cobrar o dobro do preço dele. Para quem tá curioso, um cinturão desse aí, $500, tá? Estavam vendendo por $500 lá no WWE World, tá? Cada cinturãozinho desse. Tinha mais caro, tá? Mas esses aí, que são os mais normalzinhos, $500. Enfim, a AJ Lee veio saltitando, né? Foi uma cena bem legal. E aí, olha quem era a juíza da luta. Olha aí. Você já fica assim, pô, cara, quando a gente tá pensando muito na juíza da luta, o negócio não pode prestar muito, né? Mas a juíza da luta foi a Jessica Carr, e ela acabou novamente participando da luta ativamente, né? Aí nós temos os vários momentos da luta, a AJ pulando do apron pra cima da Becky, aí a Becky mandando leg drop na AJ, o Explorer Suplex, jogando a cabeça da AJ no ringue, e aqui foi quando a juíza começou a se envolver. Aí a Becky Lynch soltou o turnbuckle, e aí a Jessica Carr, ela foi consertar, né? Ela foi consertar. A luta continuou, né? Não teve nenhuma consequência neste momento. Aí a AJ mandando um missile dropkick para cima da Beck, tentando o Black Widow, mas não conseguindo, né? A Beck conseguiu escapar com esse suplex aí, jogando ela de cara no ringue. Depois, na verdade, ela jogou a AJ no corner, né? Ela jogou a AJ no corner, deu uma machucada nela.
Aí ela foi pro Manhandle Slam, mas a juíza bateu pra 2 e a Beck foi pra cima da Jessica Carr. E quando a Beck foi pra cima da Jessica Carr, ela empurrou a Jessica Carr, a Jessica empurrou ela de volta. E aí, cara, você olha assim, pô, mas a Jessica é maior do que a Beck, é verdade. A Jessica Carr é uma lutadora, tá? Ela é uma ex-lutadora, chegou a lutar na Evolve uma vez como Calix, uma lutadora mascarada, e depois não lutou mais. Ela lutou bem naquela luta. Assim, eu gostaria de ver a Jessica Carr sendo uma lutadora na WWE. Eu acho que seria interessante, né? Aí a Beck continuou a luta, né, com a AJ. Aí novamente aplicado o Black Widow, mas a Beck conseguiu segurar na corda para se soltar. A luta continuou, a Beck soltou o turnbuckle de novo. Nesse momento, a AJ foi dar um clothesline para cima da Beck. A Beck puxou a Jessica Carr para cima dela, fazendo a AJ dar de cara com a Jessica Carr. A Beck então pegou a AJ quando a Jessica estava distraída, jogou a AJ de cabeça no turnbuckle exposto e depois foi pro pinfall para 3. Então, vitória da Becky Lynch, que ganha novamente o campeonato intercontinental. E aí é que veio a parada. A AJ, depois do show, falou que isso não era um adeus, era um até logo, e a gente ficou se imaginando se a gente iria ver novamente a AJ Lee na WWE. Eu espero que sim, eu espero que ela volte, eu espero que ela continue participando da WWE, mas com certeza não vai ser por esse título aí não, porque eu acho que a Becky agora vai para outros voos, tá? Seria legal, por exemplo, se amanhã aparecesse a Sol Ruka, amanhã não, né? Amanhã, né? Eu tô gravando o vídeo no domingo, aparecesse a Sol Ruka na segunda-feira, mandasse um Soul Snatcher e pegasse esse título, né? Que aí pelo menos livrava a Becky Lynch para outros voos, de repente voltar ao cenário do Mundial. Eu gosto muito dela, como lutadora, gosto dela vendendo golpes. Eu acho que ela ainda merece mais algumas conquistas na WWE. E a AJ Lee parece que vai ser part-timer mesmo, paciência, eu sei que os fãs dela vão ficar tristes, mas é o que a gente vai ter aí para o futuro na WWE. Agora vamos falar de Gunther e Seth Rollins, né? Essa luta aqui a gente já imaginava que ia entregar e acabou entregando e foi a melhor luta da noite, tá? E essa luta aqui foi universalmente elogiada. E aí eu queria trazer um comentário porque nesta luta nós tivemos o retorno do Bron Breakker, né? Nessa luta entre o Gunther e o Seth Rollins nós tivemos o retorno do Bron Breakker. E aí é importante que a gente fale um pouquinho sobre essa luta. E o Astro Boy vai fazer o seguinte comentário. A rivalidade em si já não fazia sentido, mas presumia-se que era pela lesão do Bron Breakker. Então, se engolia. Mas no fim, o retorno do Bron jogou a justificativa no lixo e fez o Gunther, que devia se mostrar forte pelo caminho que ele está traçando, vencer de um jeito que não acrescenta nada para ele. É um final decepcionante que evidencia que a WWE não tinha bons planos e improvisou isso de última hora. Astro, vamos lá. A informação que a gente tem, tá, de notícias que saíram aí na mídia, é que o Bron Breakker ele havia ficado liberado, ele foi liberado para voltar aos rings e às atividades cerca de 2 semanas atrás. Eu me lembro quando eu soltei essa notícia falando, o Bron Breakker, foi umas 3 semanas atrás que eu fiz um vídeo de notícias aqui que eu falei, olha, o Bron Breakker está escalado para ir no Performance Center essa semana, para poder passar por avaliações e etc, etc, etc. Muito provavelmente naquela semana chegaram à conclusão de que o Bron estava liberado para retornar. Lembrando que ele ficou meses fora por conta de uma hérnia que ele teve, né? Fez cirurgia e tudo mais. Então, quando o Bron finalmente foi liberado, devia faltar assim, mais 2 semanas para a WrestleMania. E aí, o que o criativo da WWE pensou, e aí essa notícia saiu na semana retrasada, foi de que o Bron Breakker não retornaria aos rings com o Seth Rollins, justamente porque isso seria ruim, seria jogar uma história, que é uma história boa do Seth Rollins com o Bron Breakker, no lixo por conta de você não ter o tempo para fazer a construção. E aí foi quando eles resolveram botar o Gunther para atacar o Seth Rollins, né? É uma história que realmente não tinha muito nexo, mas que pelo menos eles iriam entregar uma boa luta. E aí foi isso que a gente ficou esperando, né, do show. Cara, vamos pelo menos ver a luta pela luta.
Gunther e Seth Rollins se engalfinhando no ringue, vamos inventar uma desculpa qualquer, vamos deixar os dois se arrebentarem e vamos ver uma boa luta. E foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. A gente teve uma boa luta. O retorno do Bron Breakker, ele foi surpreendente, mas é aquele retorno do tipo assim, na kayfabe, ele pode ter sido liberado em cima da hora, né? Ele pode ter sido liberado em cima da hora. Então, acaba que, assim, eu achei aceitável, alavanca a história do Seth com o Bron. Ele poderia ter voltado na segunda, poderia, mas ele voltou ontem. Então, o Seth e o Bron, pelo menos, vão ter uma história pela frente e o Gunther saiu com a vitória. Para mim, eu acho que, na minha opinião, eu não vi nenhum problema. Aqui nós estamos vendo as imagens da luta, né? O Gunther veio com uma entrada normal, sem nenhum exagero, né? Apenas não é fonte Arial, né? Mas é assim, preto no branco, com a fonte dele escrito Career Killer, né? Matador de carreiras. Então o Gunther veio para o ringue, já o Seth Rollins veio com uma roupa que soltava fumaça. Essa vestimenta do Seth Rollins foi muito, muito irada, né? Dava a impressão de que a roupa tinha sido passada pelo fogo e estava soltando fumaça, né? Pelo calor. Ficou muito legal, muitas chamas na entrada do Seth Rollins. Eu achei que foi muito bem feita a entrada dele. Novamente. Outra coisa, ele veio com uma lente preta nos olhos. Um negócio esquisitíssimo, né? Depois ele tirou essa lente antes de começar a luta. Então, assim, foi muito, muito, muito bizarro, muito louco essa imagem aqui do Seth Rollins vindo, né? Então, essa luta aqui, cara, o que eu posso dizer? Primeiro, ela também demorou para começar, ela demorou 2 minutinhos, tá? Os dois se engalfinharam do lado de fora. No começo, o Gunther já foi partindo pro Powerbomb, o Seth Rollins evitou, né? Aí teve confusão do lado de fora, né? Eles se engalfinharam em cima da mesa. Quando finalmente a luta veio pro ringue, foi pancadaria pura. Foi o Gunther mandando chute, chops, cotoveladas, slams, e o Seth Rollins suportando isso tudo e devolvendo com os seus tradicionais golpes. Aí ele mandou um buckle bomb, né, no turnbuckle para cima do Gunther. O Gunther mandou suplex, mandou lariate. Foi uma festa, o pessoal tomou muito susto comigo gritando aqui, lariato! Foram várias vezes que eu gritei nessa luta. Aí o Seth mandou um lariato também, foi uma sequência legal. A brutalidade da luta foi bizarra. Olha aí a distorção, cara, do corpo dos caras quando vem o golpe, né? Você fala que isso aí é fake, mas isso aí, meu irmão, dói pra caramba, tá? Aí o Gunther vindo com outro powerbomb e outro lariate para cima do Seth Rollins com super kick, deu aí com uma joelhada no Gunther. Tiveram várias reversões, né? O Gunther chegou a escapar de um pedigree, mas depois não conseguiu escapar do outro. Aí o Seth quase que mandou um golpe que eu nunca vi ele aplicar, que ele foi na terceira corda, sentou na terceira corda, pulou da segunda. Ele quase que mandou um stomp do topo da corda. Eu nunca vi ele aplicar isso. O Gunther escapou, pegou ele, já meteu o mata-leão, ele conseguiu escapar, o Seth Rollins. Ele manda o superplex seguido do Falcon Arrow, o Gunther chuta. Depois o Seth manda 2 suicide dives para fora do ringue. No terceiro, o Gunther pega e manda um powerbomb no Seth na mesa com os equipamentos. Isso aqui vocês não estão vendo, tem um negócio pontudo aqui. O Seth foi em cheio nesse negócio. Se o Seth não saiu dessa luta lesionado na coluna, o cara é um monstro, porque deve ter machucado, tá? Depois, o Gunther tentou de novo, o Seth Rollins evitou, pegou o Gunther e mandou um pedigree na mesa e a mesa implodiu. Depois ele ainda tentou atacar de novo o Seth Rollins do lado de fora, o Gunther do lado de fora, mas aí foi quando o Bron Breakker veio do nada e mandou esse spear cabuloso no Seth Rollins. Depois o Seth Rollins estava mais aqui para perto aqui. O Bron Breakker foi lá em cima na rampa, pegou uma velocidade e mandou outro spear cabuloso no Seth Rollins, sendo que dessa vez pareceu que o Seth Rollins deu uma esquivada, né? Deu uma esquivada do golpe. E aí o Seth Rollins finalmente foi jogado para dentro do ringue, o Gunther chegou e botou o mata-leão e o Seth Rollins acabou apagando, né? Então vitória do Gunther.
E que depois aí sim, né? Na verdade, o Spear do Bron Breakker veio depois, né? Depois da luta. E aí foi esse Spear que o pessoal notou que foi meio esquisito, né? A impressão que dá, você vê que o Seth Rollins está meio de lado, parece que ele ficou meio com medo de tomar o segundo Spear, e assim, instintivamente ele saiu do caminho, né? Mas acabou que ele tomou esse segundo Spear, o público até chegou a pedir um terceiro, mas ele não fez. O Bron Breakker apenas foi abraçar o Paul Heyman que estava no topo da rampa, tá? Então, foi uma luta bem interessante, foi a luta da noite. Eu vou considerar que a luta teve 18 minutos, porque teve 2 minutos antes do sino tocar que eles começaram a se engalfinhar. Então foram 16 minutos de luta mesmo de sino a sino, mas teve esses 2 minutos iniciais, então vou considerar 18 como um todo. E eu vou dar 4 estrelas e meia. Foi uma belíssima luta, todo mundo elogiou na gringa e tudo mais. Foi realmente uma belíssima luta. E assim, o Gunther vence, o Bron Breakker interfere, e o que acaba dando motivo para Seth Rollins e Bron Breakker se envolverem. Pode dar motivo para o Gunther se envolver com essa história do Bron Breakker também. A gente ainda não sabe qual é o favor que o Gunther pediu para o Paul. Pode ter sido a vinda do Bron Breakker, pode ser outra coisa. Muita gente falando que o favor que o Gunther vai pedir para o Paul Heyman pode ser de ele enfrentar o Brock Lesnar na WrestleMania. Na WrestleMania não, no SummerSlam, né, para poder tentar aposentar o Brock Lesnar. Vamos aguardar para ver como é que essa história vai se desenvolver, mas Bron Breakker de volta, então a Division começa a se juntar e a se construir novamente. Agora nós vamos falar de Liv Morgan e Stephanie Vaquero, o co-main event da noite, talvez a luta que mais tenha decepcionado nessa WrestleMania. Assim, de todas as lutas que a gente teve, essa talvez tenha sido a luta que mais decepcionou, por alguns motivos. A luta em si, apesar de boa, ela parece que teve só metade da luta. E a segunda coisa foi o tempo em si, como um todo. Né? Mas o que mais teve mais gente reclamando foi do final. A gente vai falar sobre isso, tá? Mas tem 2 comentários sobre a luta que eu destaquei que eu queria comentar aqui com vocês. O primeiro deles foi da Celi, que diz o seguinte: a grande decepção do dia 1, para mim, foi o tempo de Liv e Vaquer. O tempo de entradas do Randy e do Pat foi mais longo que a luta delas. E a luta recente da Maxine e da Ivy Nile no main event foi 1 minuto mais longa do que uma luta pelo título feminino na WrestleMania. Bizarro. Pois é, bizarro, porque ninguém entendeu por que essa luta, que foi como main event, teve tão pouco tempo. Durante o show, assim, no calor do show, a gente ficou pensando assim, cara, é um lixo, é uma porcaria, o booking da WWE não presta, etc, etc, etc. Porém, algumas pessoas destacaram que pode haver um outro motivo para essa luta ter sido mais curta. E aí o Guilherme Santos é quem trouxe o comentário que eu achei mais interessante. Ele vai dizer o seguinte: outra coisa que eu gostaria de comentar sobre o combate da Stephanie e da Liv, deveria ter mais tempo. Acho que cortaram por causa do galo da Liv Morgan. Acho que ficaram com medo de piorar. Mesmo não sendo tão grave, poderia agravar o problema. E eu que acompanho bastante a Liv Morgan, ela não estava 100% nessa luta. Ela não estava conseguindo dar 100% dela. Eu acho que aquele galo prejudicou muito ela. Acho que faltou um casamento nessa luta, ficou devendo. Levando em consideração que foi a melhor field de todo esse card da noite 1. Eu tenho minhas dúvidas se foi a melhor field, tá? Mas eu acho que foi um dos melhores fields e a luta decepcionou e decepcionou demais. E o que o Guilherme falou me fez repensar. Me fez repensar toda a luta. E me fez perceber que sim, possivelmente, não estou afirmando, possivelmente o tempo dessa luta foi cortado por conta da contusão na cabeça da Liv Morgan. Porque ela ainda estava com o galo sobressaindo e a gente sabe que esse negócio, se você continuar batendo ali em cima, pode gerar um problema sim, tá? Porque é um hematoma. E esse hematoma, de alguma forma, desceu para os olhos. Então, os olhos dela estavam muito bizarros. Assim, as feições da Liv Morgan estavam muito bizarras. Então, foi muito surpreendente isso. E outra coisa, o que chamou a atenção na luta? A Stephanie Vaquer atacou em 80 a 90% do tempo. O que indica que a Liv Morgan talvez não tivesse em condições de aplicar muitos movimentos. Mas aí fica aquela dúvida, se a Liv Morgan não estava em condições de aplicar muitos movimentos, por que mudaram o título de mãos? Né? Por que fizeram a Liv Morgan vencer o título? Se ela não estava em condições, por que não manter o título na Stephanie Vaquer?
Por que não, de repente, alavancar uma storyline com a Raquel Rodrigues? Ou ainda, por que manter a luta? Né? Se a Liv não estava em condições, por que manter a luta? Por que trocar o título? Então, por isso que essa história do Galo, ela fica meio em suspenso, assim, se foi realmente o que levou a essa situação toda ou não. Mas, enfim, vamos conversar um pouquinho da luta. Nós tivemos duas entradas diferenciadas, a de Stephanie Vaccaro um pouquinho menos, a da Liv Morgan oficializou. A nova música de entrada dela vai ser a Trouble. Tá? Ela oficializou isso, ela veio pro ringue com a Trouble, fazendo a mesma dança, a mesma coreografia que ela fez no clipe. Tá? O pessoal até falou que tem uma música aí, foi o Matt que falou isso na live dele. Tem uma música que a coreografia, a batida é muito parecida com essa música da Liv Morgan. Ele deu a entender que a música foi meio que plagiada, tá? Enfim, o fato é que a Liv Morgan encampou essa música nova. A Stephanie Vaccaro, ela veio com várias pétalas de rosa caindo do céu. O pessoal imediatamente lembrou que é a entrada da personagem Lilith no jogo Diablo 4, né? E aí ela veio aí como campeã. E a luta em si, cara, ela foi, assim, se você vê pela quantidade de fotos, tem 27 fotos no site, você vê como é que ela foi decepcionante, né? Nós tivemos a Stephanie Vaccaro com Meteora, a Liv Morgan deu um powerbombzinho, um suplexzinho, deu esse Shining Wizard, e aí depois ela começa a apanhar. A Stephanie Vaccaro com o suplex, ela vai pro Devil's Kiss, né? Acerta o Devil's Kiss, aí ela manda um Cold Breaker nessa testa desse galo aí da Liv. A Liv mandou um golpe Marco Alfaro, né? Que é o Backstabber. Aí ela foi para o Devil's Kiss, mas eu acho que ela não consegue aplicar. A Stephanie então consegue pegar a Liv, manda o SVB para 2. A Liv de novo manda um Cold Breaker na Stephanie, mas aí ela toma, aí a luta continua, a Stephanie manda o Oblivion na Liv Morgan, né? Chamou a atenção a Stephanie mandando o Oblivion na Liv Morgan para 2. E aí vem a Judgment Day, né? A Roxane Perez veio de um lado, a Raquel Rodrigues veio do outro. A Raquel Rodrigues puxa a Stephanie Vaccaro nas cordas, fazendo a Stephanie cair de pescoço nas cordas. Ela ainda tentou escapar ali da Liv Morgan, mas a Liv Morgan conseguiu aparecer aí. Teve mais confusão, a Stephanie jogando a Roxane para longe. Aí, nesse momento, a Liv Morgan foi tentar dar um suicide dive na Stephanie. A Stephanie saiu do caminho e ela acerta a Raquel Rodrigues. Pode ter treta no futuro. Mas no final das contas, nessa treta toda, aí a Stephanie vai para cima das meninas do lado de fora do ringue. Quando ela volta, a Liv Morgan joga ela nos degraus do ringue, joga para dentro do ringue e manda um Oblivion para 3. Então, vitória da Liv Morgan. E ela comemora aí com Dirty Dom Chico Moedas, Dominique Mistério. E aí a Judgment Day comemorando com a Liv Morgan, nova campeã mundial da WWE. E, cara, esse cenário tá todo prontinho pra eles traírem a Liv Morgan, né? Assim, a gente olha essa imagenzinha assim, a Roxane olhando de lado, Raquel Rodrigues orgulhosa ali do lado. Não tá transparecendo que quando chegar na segunda-feira a Roxane e a Raquel vão trair a Liv Morgan e aí, de repente, até se aliar a Stephanie Vaccaro ou não, mas vão trair a Liv Morgan para ir para cima desse título dela? Olha, eu não duvido nada. E para piorar a situação, eu não duvido nada até que esse título troque de mãos na segunda-feira de novo, tá? Que vai fazer o pessoal enlouquecer. O pessoal vai surtar se isso acontecer, mas, cara, eu não me surpreenderia, tá? Eu não me surpreenderia se a WWE de alguma forma fizesse esse título sair da Liv Morgan já na segunda-feira, se a WWE quiser dar um tempo para ela aí. Vamos aguardar para ver, mas, novamente, essa luta aqui foi legal, mas o grande problema dela, que tá todo mundo reclamando, é que a Stephanie Vaccaro, assim, teve no ataque 80% do tempo, e aí a Liv Morgan ganhou com 2, 3 movimentos no final. Essa que é a verdade, né? Então, assim, ficou ruim. A luta teve só 7 minutos. Eu vou dar 2,5 estrelas para essa luta. Assim, para uma luta de 7 minutos, assim, ela foi legal, mas parece que cortaram metade da luta. Entendeu? Então, realmente, só dá para ir até esse ponto aí. 7 minutos, 2,5 estrelas para essa luta. Por
por fim, vamos falar do main event entre Cody Rhodes e Randy Orton. Mais uma luta com muitas expectativas, com muita gente esperando que o Randy se tornasse campeão e acabou não acontecendo, né? Teve interferência, teve treta, teve confusão e no final das contas o Cody acabou vencendo. Aqui alguns comentários para a gente ler, né? O Thiago, ele vai falar o seguinte: tiozão, tem a impressão que o Triple H não suporta o fato de uma lenda ou lutador que em breve virar lenda ser maior do que ele. Parece que ele quer ser sempre o maior, não deixa ninguém mais velho brilhar com medo de ofuscar ele. Infelizmente o Orton vai ficar de boi de piranha pro Cody brilhar. Cara, eu não acho que é isso. Não acho que é isso. Eu acho que foi a situação de que o Randy tava zoado. Tá? Essa notícia saiu durante a semana de que o Randy estava baleado. Eu pensei em trocar a minha aposta. Minha aposta era no Randy Orton. Na hora dos palpites da Império do Wrestling, eu cheguei a pensar em trocar pro Cody, mas eu não tive a coragem. Só o Acervo Wrestling teve coragem e ele acertou, tá? Porque ele realmente não estava em condições, tá? Você via no ringue que, assim, ou ele é um excelente ator ou ele claramente não estava em condições. Tem um momento que ele ia girar no ringue para mandar o RKO e ele não faz isso. Ele nunca fez isso, nem para vender nada. Então, assim, por que ele faria nessa luta, né? Ele claramente estava baleado, né? E aí o Murillo, ele vai fazer esse comentário exatamente sobre isso. Ele vai dizer o seguinte: surgiram várias notícias no decorrer da semana de que o Randy estava com o físico comprometido e estava com problemas. Ele claramente estava baleado e não conseguiu performar no seu melhor. Foi para a luta no sacrifício e o resultado pode ter sido alterado de última hora. O Dave Meltzer falou isso. Ainda assim, acho que poderiam ter dado o título para ele, que ele se recuperasse sendo campeão e ficaria meio part-timer sendo Rio. Aparece apenas alguns SmackDowns no decorrer do Road to SummerSlam e o Cody nesse meio tempo estaria tentando reconquistar uma rematch, né, uma revanche contra o Orton. Até lá ele já deveria estar 100% para competir. Eu não sei se o Randy Orton jamais vai ficar 100% para competir, porque ele tem muitos anos de lesões, de problemas. Tá? Ele é notório o problema dele na coluna e tudo mais e tal. Mas tá muito claro para mim de que o Randy Orton estava muito baleado para essa luta. Apesar disso, a luta foi boa. Mas aqui entra uma outra questão, né? Que muita gente fala: o show foi um lixo, a porcaria, não prestou esse negócio. Por quê? Porque muita gente queria o Randy sendo vencedor. Então, como a expectativa da galera não foi alcançada, principalmente no main event, o pessoal detonou o show. Tá? E o pessoal detonou o show. Então, assim, é injusto isso na minha cabeça. Tá? Eu acho que você tem que avaliar a luta. Você pode tirar uns pontos do show por conta do resultado que você não gostou, mas eu acho meio injusto a gente falar sobre isso. E além disso, teve a participação do Pat McAfee, que eu não me importei. Né? O Sérgio falou o seguinte: Pat McAfee foi um animal, o cara poderia ter contado rapidão, e na minha opinião, e acho que na do Randy também, contou bem lento. Eu me irritei um pouco por eles fazerem o Orton atacar o aliado, e por causa desse ataque se distrair e perder. Mas eu vou dar esse desconto porque estamos falando do Orton maluco. Pois é, e a gente tem que se lembrar que essa história ela emula um pouco o que aconteceu lá na Elimination Chamber. Lembram da Elimination Chamber? Quando o Randy Orton, o Drew McIntyre ataca o Cody, o Randy Orton dá um RKO no Drew, fala para o Cody Rhodes dar o Crossroads no Drew, o Cody faz isso e logo depois o Randy aplica o RKO. Lembram dessa história? Que o Randy se aproveitou da distração do Cody para poder ganhar a Elimination Chamber? Eles utilizaram essa história aqui de novo. Só que dessa vez eles fizeram o inverso. Em vez do Drew McIntyre, era o Pat McAfee. O Pat McAfee, ele interfere na luta, né? Ele vem como juiz. Ele faz a contagem muito lento no RKO que o Randy havia dado no Cody. O Randy se irrita, dá o RKO no Pat McAfee. O Cody Rhodes se aproveita e faz o Crossroad para 3. Então, assim, a história aqui, ela emula o que aconteceu lá atrás. E eu achei genial, eu achei muito legal que eles relembraram dessa história da Elimination Chamber para poder trazer essa história aqui de volta. Dessa vez, o Cody Rhodes ele se aproveitou da distração do adversário. Então vamos ver aqui as imagens da luta, né? O Pat McAfee ele entrou para poder estar no corner do Randy. O Randy veio com um Titantron diferentão, bem bonito, né? Com a cobra ali aparecendo. O Cody teve a entrada mais elaborada da noite, obviamente, o cara é o cara da companhia. Apareceram as vestimentas dele de quando ele estreou. Essa aqui foi a roupa de quando ele estreou na WWE. Essa aqui é a roupa da época do Undash em Cody Rhodes. Apareceu o Stardust. Quando apareceu o Stardust, a galera, assim, surpreendentemente vibrou.
E aí apareceu a roupa dele quando ele reestreou na WWE na WrestleMania 38. E aí ele veio com esse capacetão prateado, dourado, sinistro. Roupa dele também saindo fumaça, até a mesma tecnologia da roupa do Seth Rollins. Muito legal de ver. Foi uma entrada bem legal, bem construída, muito bem feita, na minha opinião, tá? O Pat McAfee apresentou o Randy Orton para vaia da galera. Depois o Corey foi apresentado. Cabe notar que nas apresentações o Randy teve mais aplausos do que o Corey. O Corey foi vaiado, tá? Só que antes da luta começar, o Pat McAfee pega o microfone e dá na cabeça do Corey, e aí eles passam 5 minutos se engalfinhando do lado de fora. Né? O Corey consegue revidar aí o golpe, manda um crossroads no Pat McAfee, e aí ele bota o Pat McAfee na mesa dos comentaristas e o Jelly Roll aparece. O Jelly Roll pede para atacar o Pat, o Corey aceita. O Jelly Roll pula numa das mesas e manda um elbow drop na outra, estraçalhando com o Pat McAfee e tirando ele da jogada momentaneamente. Ele é levado de maca para os bastidores. E aí sim a luta entre os dois começa, entre o Corey e o Drew começa, e rapidamente, o Corey e o Drew não, é o Corey e o Randy. O Randy, ele começa a vender muito a coluna, muito. E aí o Corey começa a alvejar a coluna do Randy. E vários movimentos que ele usa durante a luta foram movimentos vilanescos, foi moveset de vilão, tá? Ele atacou várias vezes a coluna do Randy, que fez o Randy sofrer. Aí o Randy manda o suplex na mesa no Corey, e aí o Corey faz a mesma coisa. O Corey com disaster kick. O Randy, ele começa a sangrar. A impressão que dá é que foi a Vera. Não sabemos, não temos certeza, mas a impressão que dá é que foi a Vera. Começou a sangrar muito durante a luta. E aí, nessa parte, os dois deram um finalizador um do outro. O Randy aplicou o Crossroads no Cody Rhodes para 2, e depois o Corey aplicou o RKO no Randy para 2. É exatamente aqui, ó. Você pode olhar essa foto e pensar assim: esse aqui é o Corey Cutter, né? Não, não é não. É o Corey mandando um RKO no Randy Orton no meio do ringue para 2. Né? Aí sim, nesse ponto, o Randy acerta o RKO no Corey. A essa altura, na verdade, acho que nesse ponto ele conseguiu, mas acabou tendo problema, né? E aí ele acabou... sim. Nesse ponto, o Randy, ele tá ali se engalfinhando com o Corey dá um dedo no olho do Randy. Quando ele dá o dedo no olho do Randy, o Randy ele vai e pega assim a pessoa que tá mais próxima e manda o RKO. E a pessoa que estava mais próxima era ninguém mais, ninguém menos do que o Charles Robinson, né? Então ele dá um RKO no juiz, né? E aí depois ele vai para cima do Corey, ele tenta dar um low blow no Corey, o Corey bloqueia e o Corey dá um low blow no Randy. Ele vai mandar um Corey Cutter, né, um super Corey Cutter, né, o Corey ele pula na terceira corda e vai mandar um super Corey Cutter, e o Randy reverte no ar para um dos RKOs mais bonitos que eu já vi. Tá? Apenas o Corey é que caiu meio de lado, ele não caiu de cara, né? Mas assim, dessa altura aí, cair de cara é meio bizarro. E também iria contra o movimento do golpe, né? Mas foi um RKO muito bonito. E aí, aí tá a imagem do RKO. Só que tava sem juiz. E aí o Pat McAfee voltou. Vestido de juiz, né? Com uma camisa antiga, mas voltou. Tu vê a raiva de todo mundo, né? Todo mundo irado aí com ele. E aí ele foi fazer a contagem, né? Porque o Randy tava com RKO, foi fazer a contagem. Ele fez a contagem devagar. 1, 2, não. O Randy Orton viu isso, se irritou e mandou um RKO no Pat McAfee. Beleza. Quando ele se levanta, o Corey manda um Cody Rhodes, um Crossroads no Randy Orton. O Charles Robinson miraculosamente acorda. E ele vai pro pinfall. 1, 2, 3. And still Universal WWE Champion, Universal não, né? Undisputed WWE Champion, Cody Rhodes. Tá? Então o Cody mantém-se como campeão da WWE. E aí depois dessa vitória, o que acontece é o Randy Orton ataca o Cody Rhodes, dá uma cinturada na cabeça dele, o Cody abre um corte na cabeça medonho, a cabeça dele fica toda vermelha. E aí o Randy finalmente, depois de meses fazendo assim, avisando que talvez fosse fazer isso, ele dá um punch na cabeça do Cody Rhodes pra alegria da galera, e ele levanta o cinturão. Só que aí a gente ficou assim, mas depois da luta, por que não fazer durante a luta? Por que não fazer o Randy vencer com um punch?
né, com a cinturada e o punch, dá o título para ele, faz com que essa imagem seja uma imagem oficial, né, do Randy com o seu 15º título, né? Então assim, poderia ter sido, mas não foi. Infelizmente, o Cody Rhodes permanece como campeão e a gente não tem notícias do que vai acontecer com essa feud daqui para frente. Em todo caso, eu gostei da luta, tá? Eu vou considerar os 22 minutos da luta mais os 5 minutos anteriores, onde teve toda a confusão com o Pat McAfee e o Gelé. Então foram 27 minutos no total de confusão. Eu achei muito divertido. Eu vou dar 4 estrelas para essa luta. E antes que vocês reclamem, eu vou dizer que eu tô considerando também toda a história por trás e eu tô considerando que o final da luta, da metade para frente, essa luta foi sensacional. Foi sensacional. É claro que muita gente decepcionada com o resultado vai detonar a nota da luta e vai dizer que a nota foi 0. Tá? Mas eu não faço a avaliação da luta desse jeito aqui. Eu sempre faço a avaliação pela luta em si, e aí, dependendo da situação, eu posso tirar meio ponto, posso adicionar meio ponto e tudo mais. Como eu não me importo do Corey manter o título, não me importo mesmo, e ainda mais considerando essa história aí de que o Randy estaria baleado e tudo mais, pra mim, faz todo sentido o Corey vencer. Então, 4 estrelas pra luta. E quanto ao comentário de que, o Triple H não vai deixar ninguém ser tão grande quanto ele, cara, isso é baboseira. Isso é baboseira porque, cara, não faz o menor sentido você pensar nisso. Se fosse assim, ele não teria dado o 17º pro John Cena, entendeu? E ele deu, considerando que ele é muito amigo do Ric Flair, que tinha 16 títulos que nem o John Cena, entendeu? Então eu acho que isso é baboseira. E o Randy Orton vai conseguir o 15º título, vai passar o Triple H. Não vai acontecer agora, mas vai acontecer mais pra frente. De repente, quando ele estiver mais saudável, essa feud vai continuar. Essa feud vai continuar. E eu acho que, poxa, se o Corey pediu pro título passar pro Drew McIntyre lá atrás, por que ele não pediria pro Randy? Entendeu? O Corey tem essa importância na WWE hoje, ele tem condições de pedir isso. Dito isso, eu achei que foi um show decepcionante. A WrestleMania ela foi um show decepcionante. Durante o show eu falei, se fosse um SmackDown, esse show teria sido incrível. Tá? Seria papo de um show nota 8. Mas isso não é SmackDown. Isso aqui não é Saturday Night Main Event. Isso aqui é WrestleMania. É o principal show do ano. E a WWE entregou menos do que poderia ter entregue em várias lutas. Tá? Algumas podem ter sido circunstâncias. Liv Morgan com o galo dela? Poderia. Mas se tinha problema, que mexessem na luta. É melhor você mexer na luta e entregar um produto bom do que manter a luta e entregar um produto mais ou menos. Dito isso, a minha nota para a WrestleMania é 6. Tá? Noite 1 da WrestleMania, a nota vai ser 6. Que é uma nota pior do que a noite 1 da WrestleMania do ano passado, da noite 1. Por quê? Porque no ano passado as 3 últimas lutas foram incríveis, incluindo a Triple Threat, que foi 5 estrelas. A gente não teve uma luta 5 estrelas agora nesse show. Beleza? Então, nota 6 e vamos esperar para ver como é que vai ser a noite 2, se ela melhora ou não a situação. E desde já eu quero contar com a sua presença na nossa live hoje de noite da WrestleMania da noite 2. Ontem a gente teve cerca de 900 pessoas no finalzinho do show, chegamos a 1.050 depois do show e nós queremos bater esses números novamente. Então eu conto com vocês para estarem aqui conosco nessa noite, a partir de 6 horas da noite, a gente terá a nossa maratona de cobertura da WrestleMania Noite 2. A gente vai estar aqui com todo mundo, a gente vai estar aqui com o Xingos, vai estar aqui com o JV Alba, vamos estar, se Deus quiser, com a Ariane e talvez tenhamos outros convidados. Inclusive, o Matt combinou da gente fazer um multicast durante o Main Event. Então, nós iremos aparecer lá na live do Matt. O Matt vai aparecer na nossa live. Então, vai ser legal a gente acompanhar a última luta juntos nos 2 canais. Beleza? Então, vem com a gente. Vem participar dessa live que está sendo muito legal. A gente sempre se diverte bastante. Eu aguardo vocês hoje à noite, beleza? E não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Deixe seu hype e, acima de tudo, assista e maratona dos nossos vídeos, porque tempo de visualização é o que faz o YouTube divulgar a gente. A gente vai deixar umas opções aqui na tela para vocês. Desde já, meu muito obrigado. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço. Até às 6 horas da noite, na live da noite 2 da WrestleMania 42.